Olá a todos e todas! Chegamos na 9ª semana do projeto Clubes Colombianos, Boletim Clubes Colombianos, sendo que semana atrasada, né? Porque a gente não teve vídeo na semana passada, então esse vídeo é referente à semana anterior. Ainda essa semana vamos ter outro vídeo falando de algum outro clube colombiano. E hoje eu estou falando do Independiente Medellín. Medellín, que é um time da cidade de Medellín, como o nome já diz, e um dos clubes mais tradicionais da história da Colômbia, né? Foi fundado lá em 1913, ou seja, é um clube mais do que centenário, desde os primórdios do futebol colombiano profissional, ou seja, com a liga profissional que surgiu em 1948, a partir do campeonato organizado pela Divisão Maior, que é a de maior, até hoje essa entidade é organizadora. O Medellín esteve todas as edições na primeira divisão. É um time que a torcida se orgulha muito, é uma torcida fiel e se orgulha muito de nunca ter sido rebaixado, nunca ter jogado a divisão inferior na Colômbia, ou seja, esteve sempre na primeira divisão. Apesar de ser um time de menos conquistas, né? Tá dentre aqueles que são considerados 7 grandes colombianos. Eu sempre destaquei que a Colômbia tem 7 maiores clubes, né? Que é o Independiente Medellín, o Atlético Nacional, ambos de Medellín, o Deportivo Cali, América de Cali em Cali, o Santa Fé e o Millonarios em Bogotá e o Junior Barranquilla, né? O Once Caldas depois, com conquista de Libertadores, virou um G8 com o crescimento do Once Caldas. Mas o Medellín, dentre esses, é um dos que menos conquistas teve a nível nacional, né? Venceu o primeiro campeonato nacional até recente, né? Vamos dizer assim, com pouco tempo de vida do Campeonato Profissional Colombiano, foi em 1955, depois ganhou o BI em 1957 e ficou num jejum de 45 anos. Só em 2002 veio a voltar a ser campeão colombiano e aí conseguiu desde 2002 outras 4 conquistas, né? O time já é 6 vezes campeão colombiano, venceu 3 vezes também nessa década que passou a Copa Colômbia e já foi semifinalista de Copa Libertadores lá em 2003, ano que o Boca Juniors foi campeão, vencendo o Santos na final, né? Então, Medellín tem uma história desde o início do campeonato profissional até os anos 2000, de poucas conquistas, mas sempre se marcando presente entre os grandes, sempre disputando as coisas, e nos anos 2000 para cá conquistou títulos importantes, campanhas importantes também em competições internacionais como a Copa Libertadores. E tem um caso curioso, nos anos 80 muita gente fala da possível influência do Pablo Escobar, narcotraficante famoso, no Atlético Nacional, mas o que poucos sabem, eu sempre referendo nas minhas pesquisas, é que ele era torcedor do Independiente Medellín. Existe até o caso não confirmado de uma possível influência da morte do árbitro Álvaro Ortega, que teria apitado um jogo entre Medellín e América de Cali, na cidade de Medellín, em 1989, foi assassinado logo depois. Quase consenso que há uma influência do cartel ali, mas muita gente fala da influência do Escobar no Nacional, que não é comprovada. No Medellín, ele era torcedor fanático, e isso já ficou exposto em várias vezes, e apesar dessa mancha do que foi o narcotráfico na história da Colômbia, que também chegou no futebol, a história do Independiente Medellín pouco esteve vinculada ao Escobar, pelo contrário, o time nem ganhou conquista nos anos 80, e ele acabou tendo o seu retorno de títulos nos anos 2000, como eu destaquei, e teve grandes jogadores também daquela geração colombiana nos anos 90. Então, não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui, Boletim Clubes Colombianos. Ainda hoje, ainda nessa semana, a gente volta com mais um time da Colômbia para vocês. Hasta luego!